Hoje é dia de falar do rugby do velho continente, exatamente, dos campeonatos lá da Europa, que tiveram rodada cheia nesse último final de semana, tanto o francês, top 14, como o United Rugby Championship e também a Premiership Rugby. Preparado? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Martoni. E antes de falar especificamente de cada campeonato, eu coloco para você, eu atualizo a situação. Esses campeonatos pararam com essa última rodada deste final de semana, porque entram agora os jogos de seleções. Então é quando as seleções do Hemisfério Sul, Nova Zelândia, Argentina, Austrália, África do Sul, Fiji, Samoa, Companhia Limitada, vão para a Europa fazerem jogos chamados de test matches no mundo do rugby. Você sabe que rugby não tem amistoso, né? Qualquer jogo vale ponto no ranking da World Rugby, que é a FIFA do rugby, e que impactam diretamente na composição dos grupos visando a Copa do Mundo de Rugby 2027 na Austrália. Então, portanto, qualquer jogo é fundamental e importante porque impacta no ranking, ok? Antes de mais nada, assina o canal, passa a ser assinante aqui da Martoni Rugby, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? E no final desse vídeo, se gostou, coloca aquele like, tá bom? Dito isso, vamos agora direto e reto para os campeonatos europeus, começando pelo top 14, que é o campeonato francês, que já está um pouco mais adiantado em relação, pelo menos uma ou duas rodadas, em relação ao United Rugby Championship e também a Premiership. Vamos dar uma conferidinha nos resultados desse último final de semana. Vamos lá, ó. Bordeaux Begley bateu o Pau 19-6, o Lyon Rugby 38, Bayonne 49, não deixa de ser uma surpresa. O Lyon vinha razoavelmente bem na competição, mas tropeçou nessa rodada em casa. Montpellier acabou surpreendendo o hoje inconstante La Rochelle, 16-0 jogando em casa. O Racing finalmente ganhou com o try do Owen Farrell e tudo mais, 30-23 do Perpignan. O Vannes surpreendeu o Castres e venceu 34-28 jogando em casa. O Stade francês finalmente fez um bom jogo, ganhou ponto bônus contra o Clermont, que também é outra equipe instável. O francês 36, Clermont 6. E o grande jogo para mim da rodada, o Stade Toulouse meteu 57-5 no Toulon, fora o baile. Você vê, teve algumas surpresas aí, hein? Vamos dar uma conferidinha nessas surpresas e entender o que aconteceu com algumas equipes aí. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, as derrotas do La Rochelle, do Clermont e do Castres foram, digamos, no mínimo surpreendentes. Mas o destaque maior, para mim, sem dúvida nenhuma, é a vitória do Bayonne sobre o Lyon. O Bayonne, que estava na 6ª, 7ª posição, com essa vitória vai lá para o grupo de cima. E daqui a pouquinho a gente vai ver essa classificação. E o Toulouse, que meteu 57-5 no Toulon. Cada jogo, hein, pessoal? O campeonato francês é pesado, pra valer mesmo. Muito bom, muito legal. Grandes jogadores, grandes clubes, um orçamento altíssimo. Isso, obviamente, sempre traz também junto com o orçamento a qualidade, né? Você vê, o Toulouse continua soberano, né? Dá uma chacoalhada no Toulon. Foi um grande jogo, todo mundo jogou muito bem. Agora vamos direto e reto conferir a classificação. Bom, eu estou colocando para você a classificação geral, mas vamos atentar os 6 primeiros, né? Toulouse, Bordeaux Begley, aí não teve mudança. Ó, o Bayonne que eu falei, ó, subiu para a 3ª colocação, La Rochelle caiu para a 4ª, Toulon caiu para a 5ª e o Clermont caiu para a 6ª. Todo mundo que estava lá em cima perdeu, com exceção do Bordeaux Begley e do Toulouse, e o grande vencedor da rodada, sem dúvida alguma, na classificação foi a equipe do Bayonne. Depois de uma oscilação no meio, o Toulouse volta a liderar já desde a rodada anterior. O Bordeaux Begley continua perto e tudo mais. O campeonato tem muito chão pela frente ainda, mas as equipes começam a distanciar-se um pouco uma das outras e aí começa a criar aqueles blocos, né? Quem vai brigar lá embaixo, quem vai brigar no meio da tabela e quem vai brigar lá por cima para chegar primeiro nos playoffs e depois nas semifinais e grande final. Bom, agora chegamos no United Rugby Championship. Eu sempre coloco de começo a fórmula, porque muita gente ainda não está feita ou não está acostumada com o United Rugby Championship. Vamos ver como é que funciona essa competição. Olha lá, esse é o mapa do United. Então, da Irlanda, você tem 4 franquias: Connacht, Munster,
Ulster e Leinster. Aí você tem de País de Gales mais 4 franquias ou clubes: Ospreys, Cardiff, Dragons, Scarlets. 2 da Escócia: Edinburgh e Glasgow Warriors, aliás o atual campeão. 2 da Itália: a Benetton de Treviso e o Zebre de Parma. E 4 da África do Sul: Sharks, Bulls, Lions e Stormers. Legal, né? Um torneio que eu gosto muito, já falei várias vezes aqui, reúne escolas de rugby muito distintas. Então, em vez de ter um campeonato nacional, que também tem, embutido nele, você tem uma competição. Se você entrar no site unitedrugbychampionship.com, e aí é por grupo de país. Então, quem está na frente, aí você só junta a Escócia e a Itália, que tem 2 representantes escoceses e 2 italianos. E também dá o título para a equipe que foi a melhor dentro do país, ok? E aí a pontuação conta só nos jogos diretamente entre eles. Meio confuso, mas dá para entender um pouquinho. Se não dá, você pergunta aí que eu te explico com mais calma, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos resultados do último final de semana. Começou com a Benetton perdendo no finalzinho para o Bulls, 17-15 para o Bulls, jogando lá em Treviso. O Scarlets não teve dificuldade contra o Zebre, 30-8. O Stormers acabou derrotado em casa. Stormers dá mal, viu? Por 28-17, mais uma grande vitória do Glasgow Warriors, atual campeão, muito bem dirigido pelo Franco Smith. O Sharks, agora com todo mundo, mantém uma sequência de bons resultados, bateu o Munster 41-24 jogando em casa. O Ospreys acabou surpreendendo, batendo o Edinburgh, que se esperava um resultado melhor da equipe escocesa, 22-13. O Leinster, no jogo dos invictos, bateu o Lions 24-6. O Connacht, sem dificuldades, 31-7, uma grande exibição do Bandiaki, que talvez saia na próxima temporada do Connacht. E o Cardiff Rugby, de virada no jogo espetacular, bateu o Ulster 21-19, jogando lá no Arms Park. Nós tivemos ótimos jogos, viu? Muito bons. Algumas contusões pesadas, como do Damien Villeneuve, mais uma vez machucou, ficou de fora agora do Springboks. Um pecado, um jogador especial, mas enfim, tem ano que a coisa não anda bem pro jogador. Infelizmente foi o caso dele, né? Assim como no Top 14, eu também deixo aqui na playlist os melhores jogos, ou que eu considero os melhores jogos da rodada, os melhores momentos, tá na playlist Europa, Rugby da Europa. Vamos dar uma olhadinha nos jogos que eu destaquei como melhores aí, que eu acredito que vale muito a pena você dar uma olhadinha. Gostei muito do Glasgow Warriors, repito, fez um grande jogo, é o atual campeão, vem jogando bem, e o Stormers não se encontra. E o segundo jogo, ao meu ver, depois desse, em qualidade, foi de fato o Sharks contra o Munster. 2 grandes equipes, foi um grande jogo, o Munster brigou até o final, mas a vitória ficou mais que justa com a equipe do Sharks. E o Leinster, que bateu o Emirates Lions no duelo dos invictos, que foi realmente um jogo espetacular. Dos invictos só sobrou agora o Leinster, né? Que bateu exatamente o próprio Lions, que foi um jogo muito especial por tratar-se do primeiro e segundo na posição da tabela, e mais ainda os 2 invictos, né? O Leinster continua voando, né? O Leinster é uma equipe estranha ela está acostumada a ganhar a Champions Cup, tem 4 títulos, né? Chegou nas últimas finais, acabou perdendo, mas enfim, só de chegar numa final do Campeonato Europeu não é fácil, né? Mas no United tem caído nas semifinais. E agora, mais uma vez, lidera a competição, como foi basicamente nas anteriores, e quando chega na hora da semifinal, acaba se complicando. Mas, por enquanto, é a melhor equipe da competição, está sobrando, e por isso merece todos os destaques. Vamos aproveitar, então, e dar uma olhadinha na classificação geral. Coloca os 8 primeiros, você está tendo uma imagem geral aí de todos os classificados, mas os 8 primeiros é que seguem na disputa da competição pós a fase de pontos corridos, ok? Leinster, Glasgow Warriors, Bulls, Lions, Connacht, Scarlets, Ulster e Cardiff. Você vê, o Glasgow Warriors continua bem, é o atual campeão e está subindo aí de posição, ligando lá em cima na tabela. O Leinster, já falei, é o líder da competição. Os sul-africanos estão chegando também. É uma competição espetacular, o United Rugby Championship. Bom, agora chegamos na Premiership Rugby, o inglês de rugby, que teve uma rodada excelente, mais uma vez com muita pontuação, jogos espetaculares. Eu destaquei alguns aqui. Vamos fazer assim, vamos ver os resultados
do último final de semana do inglesão de rugby. A rodada começou quente, com o Bristol Bears em casa batendo o Saints de 31-23. Depois o Gloucester Rugby, como eu disse, bateu o Newcastle Falcons 36-7, sem dificuldades. O Bath Rugby e o Sale Sharks fizeram um jogo excelente, com o Bath com uma exibição fantástica, 40-13. Aí o jogo que o Saracens acaba tropeçando e perdendo em casa para o fortíssimo Leicester Tigers, 32-29 para o Tigers. E o Exeter, que está num fubá lascado, 36-19 para o Harlequins, jogando em casa. Basicamente, tirando o Newcastle, é só clássico, né? O Newcastle, aliás, foi o protagonista da recuperação do Gloucester. O Newcastle, que você lembra, na semana passada venceu o Exeter, né? Que, aliás, o Exeter está num fubá, tomou outro nabo nesse final de semana do Harlequins, jogando lá no Sandy Park, lá em Devonshire, onde é a casa do Exeter. Robin Baxter aí tá queimando as pestanas para tentar acertar o time, mas o time não... E tem muita gente boa, mas o time não anda. Outro jogo espetacular foi a vitória do Tigers para cima do Saracens, jogando lá no StoneX, lá na casa do Saracens. Saracens que vinha de uma vitória magnífica contra o Bristol Bears, mas desta feita não deu jeito mesmo. E o Leicester Tigers, e tanta gente boa, construiu uma vitória importantíssima. Mas os jogos foram excelentes. Vamos dar uma olhadinha no jogo que eu deixei de destaque, ok? Dois jogos que eu gostei muito foi o Bath Rugby contra o Sale Sharks, 40-13. O Bath Rugby com uma equipe espetacular, uma equipe envolvente. Finn Russell comanda, mas o time é muito sólido. Não é só Finn Russell, ó que não teve Ben Spencer, hein? Capitão da equipe, Scrum Half, tarimbadíssimo. E a grande vitória do Leicester Tigers e Ben Youngs, André Pollard, Montoya e tanta gente boa, lá na casa do Saracens. Foi um jogo muito bem jogado e a vitória acabou sendo justa para a equipe visitante. Saracens 29, Leicester Tigers 32. Cada jogo, hein, pessoal? O campeonato inglês mudou muito nesse ano, priorizando o ataque, menos chutes, mais jogo de mão, enfim, é o novo campeonato inglês no meu modo de ver. Vou aproveitar e dar uma olhadinha na classificação da competição. Então vamos lá, você está vendo a classificação geral, mas eu me foco nos 4 primeiros colocados que classificam-se para semifinais e final, ok? Bath Rugby assumiu a liderança, Leicester Tigers na vice, essa vitória contra o Saracens foi importantíssima. Bristol Bears com a vitória foi para a 3ª colocação e o Saracens acabou caindo para a 4ª colocação. Ó, você vê como é brigado. É brigado, você sabe que a fórmula do inglês é turno-retorno, pontos corridos. Os 4 primeiros classificam-se para a semifinal em jogo único na casa do mandante melhor qualificado, ou seja, primeiro contra quarto na casa do primeiro, segundo contra terceiro na casa do segundo. E depois a final em Twickenham, ou seja, você não pode dar margem, não pode vacilar no período de classificação, na fase de classificação, porque senão, mesmo que você se classifique, mas jogar fora de casa é um problema. Sempre, de qualquer esporte, né? E no rugby não é diferente, e especialmente no rugby da Inglaterra. Bom, pessoal, acho que é isso. Passamos basicamente tudo aí dos principais campeonatos, né? Repito para você, aqui no meu canal tem o link de todos esses torneios, da Premiership, do United Rugby Championship, do Top 14. Eu deixo também na minha playlist Rugby Europa alguns jogos, mas se você quiser ver todos os jogos, e muitos deles na íntegra da última rodada e das anteriores, só entrar nesses links, ok? Põe tua opinião, teu ponto de vista, quem você gosta mais, qual equipe que você gosta mais, qual torneio que você gosta mais, qual o jogador que você prefere, qual é o time que você gosta de assistir, aquela coisa toda, né? Por falar nisso, seja bem-vindo, te convido a assinar o canal, compartilhe os vídeos, acione o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado. Senta a mão aí no like aí, porque ajuda muito o canal quando tem like, interação e tudo mais. Eu sei que você gosta de rugby e eu tô aqui pra gente falar muito sobre todo esse mundo do rugby. Depois, nos próximos vídeos, eu vou falar bastante dos jogos de seleção, porque os torneios agora, como eu disse no início, param um pouco, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.